Rosa Weber suspende convocação de governadores pela CPI da Covid. CPI aprovou convocação em maio, e governadores acionaram o Supremo. Pela decisão da ministra, CPI pode convidá-los a comparecer de forma voluntária. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, STF, suspendeu nesta segunda-feira, 21, a convocação de governadores pela CPI da Covid. Em 26 de maio, a CPI aprovou a convocação de 9 governadores. 2 dias depois, em 28 de maio, um grupo de cerca de 20 governadores acionou o Supremo contra as convocações. Ao analisar o caso, Rosa Weber decidiu que a comissão pode convidar os governadores a comparecer de forma voluntária. A ministra também pediu ao presidente do Supremo, Luiz Fux, que inclua o processo em sessão extraordinária de julgamento do plenário virtual. Segundo a assessoria do STF, o caso vai entrar em análise em sessão virtual entre os dias 24 e 25 de junho. Quando a ação foi apresentada ao Supremo, assinaram o pedido os governadores de Distrito Federal, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Posteriormente, o governo do Acre também aderiu ao pedido. Leia mais abaixo os argumentos apresentados pelos governadores, pela CPI, pela PGR e pela AGU. Para Rosa Weber, a CPI excedeu os limites constitucionais ao convocar os governadores. A ministra entendeu ainda que o uso de verbas federais pelos governadores está submetido a julgamento pelo Tribunal de Contas da União, não por comissões parlamentares de inquérito. A amplitude do poder investigativo das PIs do Senado e da Câmara dos Deputados coincide com a extensão das atribuições do Congresso Nacional, caracterizando o excesso de poder à ampliação das investigações parlamentares, para atingir a esfera de competências dos estados, completou. A ministra frisou ainda que, não havendo norma constitucional que autorize a convocação de governadores, o Congresso não pode impor a eles a prestação de esclarecimentos por convocação. Rosa Weber acrescentou também que a comissão poderia ter adotado medidas menos interventivas, mas optou pela convocação, o que expôs governadores ao constrangimento pessoal da condução coercitiva. Conforme a ministra, a prerrogativa das PIs de ouvir testemunhas não dá às comissões o poder de convocar quaisquer pessoas a depor, sob quaisquer circunstâncias. Existem limitações à obrigação de testemunhar, envolvendo não apenas as condições pessoais das testemunhas, mas também as profissões por elas exercidas, ou os cargos que ocupam, frisou. A relatora acrescentou ainda que o presidente da República e os governadores não estão sujeitos ao crime de responsabilidade, se não atenderem a convocações. Veja no vídeo abaixo, que o STF decidiu que as conclusões da CPI da Covid têm prioridade de tramitação no Ministério Público. Saiba os argumentos apresentados na ação analisada por Rosa Weber. Os governadores pediram ao Supremo a suspensão de qualquer ato da CPI referente à convocação para depoimento de governadores. Também pediram ao Supremo que fique-se entendimento de que não se pode convocar chefes do Poder Executivo para depor em PIs, ou que se estabeleça a tese de que é proibido convocar de governadores para depor em comissões instauradas pelo Congresso Nacional. Os governadores argumentaram ainda que permitir a convocação significaria autorizar nova hipótese de intervenção federal, não prevista expressamente na Constituição, e ferir o princípio da separação de poderes. O presidente da CPI, Omar Aziz, PSD Amazonas, defendeu no STF a rejeição do pedido dos governadores. Afirmou que suspender a convocação iria paralisar e inviabilizar o cumprimento de parte do objeto da CPI, isto é, a apuração de supostas irregularidades na aplicação de recursos federais no combate à pandemia. Afirmou ainda que a ida dos governadores não significa violação ao Pacto Federativo e ao princípio da separação de poderes. Pontuou ainda que não permitir a convocação iria invadir a esfera de competência típica do Poder Legislativo, em flagrante violação ao princípio da separação de poderes.
A Procuradoria-Geral da República defendeu que os governadores podem ser chamados pela CPI para falar de recursos federais. Para o Procurador-Geral, Augusto Aras, ao gerenciar recursos da União, os governadores não atuam na esfera própria de autonomia e, ao convocar governadores, a CPI não causa nenhum desequilíbrio federativo. Ao Supremo, a Advocacia Geral da União defendeu a convocação de governadores e a rejeição da ação. Para os advogados da União que assinaram o documento, derrubar a convocação interferiria sobremaneira na condução dos trabalhos da CPI. A oitiva dos governadores dos estados e do Distrito Federal, na qualidade de agentes políticos, que enfrentam diretamente os desdobramentos da crise econômico-sanitária decorrente da pandemia, se mostra imprescindível para a consecução das finalidades da CPI, afirmou o documento. Não se vislumbra, portanto, alegada ofensa ao princípio federativo, tampouco se trata de nova hipótese de intervenção, uma vez que em nenhum momento se está a interferir na autonomia dos estados, nem tampouco exercer controle sobre os recursos ou competências estaduais, completou. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.